A paz do Senhor, meus irmãos. Nós estamos aqui neste momento para gravar mais uma videoaula. Nós estamos estudando este quarto trimestre do ano 2020, que nos traz aqui a fragilidade humana e a soberania divina. Hoje nós estamos diante da lição número 13. É a última lição desse trimestre, que traz-nos o título aqui: Quando Deus Restaura o Justo. Assista esse vídeo até o final, deixa o seu like, faça o seu comentário, e se você ainda não for inscrito no meu canal, eu te convido, você, amigos e amigas, irmãs e irmãos em Cristo Jesus, para se inscrever no meu canal e nos ajudar a manter a palavra de Deus sendo anunciada através do canal Filemon. Meu nome é David Donizete da Costa, sou pastor, ministro do Evangelho. Amém? Na lição número 13, é a última lição desse trimestre de 2020. Estamos encerrando o ano e encerrando a Escola Bíblica Dominical este ano 2020. E traz aqui um texto áureo que diz assim: E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes ele possuía. Jó 42, versículo de número 10. O texto áureo, ele significa um texto de muita importância dentro do ensinamento bíblico da escola dominical. Significa texto de ouro ou texto ouro. A verdade prática diz assim: a restauração do ser humano acontece em razão do amor e da misericórdia de Deus, e não como consequência do esforço pessoal, piedade ou atos de bondade. A verdade prática significa verdade praticada ou uma expressão que sai de dentro da alma, de dentro do coração do comentarista. Você observe que a verdade prática não é um versículo bíblico, então se torna uma expressão que sai de dentro da alma do comentarista. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Jó, no capítulo 42, versículo 1 ao 17. Nós não vamos ler para que o nosso vídeo não fique tão extenso. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Temos aqui o objetivo geral da nossa lição, que é mostrar o grande amor de Deus evidenciado na prosperidade de seus filhos. Olha que coisa interessante. E aí nós temos aqui, meus irmãos, três objetivos específicos que aqui fala. O primeiro é sublinhar a atitude humilde de Jó em receber a repreensão divina pelos equívocos cometidos. Segundo é destacar a espiritualidade de Jó, demonstrada na intercessão pelos seus amigos. E terceiro é comentar sobre o último estado de Jó e as suas implicações positivas para o entendimento do livro. Temos aqui o nosso ponto central da nossa lição, que fala as seguintes palavras: Deus restaura o ser humano por causa de seu amor e misericórdia. Por isso que o profeta diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, não é verdade? Porque Deus é amoroso e também misericordioso. Pois bem, meus irmãos, chegamos ao encerramento de mais um trimestre. Que coisa maravilhosa. Chegamos ao encerramento de mais um trimestre e neste momento eu gostaria de estar lendo
a nossa introdução da nossa lição. Diz assim: introdução. Nesta última lição, trataremos sobre a restauração de Jó. Veremos que ela se dá quando ele se humilha diante de Deus e intercede por seus amigos. Constataremos também que o testemunho de Deus sobre Jó provou ser verdadeiro e seus amigos tiveram de se retratar. Durante toda a provação, ele se manteve íntegro e não lhe foi atribuído impiedade alguma. Pelo contrário, o Senhor restaurou de forma grandiosa. Observamos aqui que Jó, ele fez por merecer o testemunho de Deus sobre a vida dele, quando houve ali aquela reunião em que os seres celestiais reuniram-se com Deus e Satanás também se apresentou no meio. E observamos ali que Deus conversou com Satanás, dizendo: observaste o meu servo Jó? De onde vem, Satanás? De rodear a terra e passear por ela. E Deus disse: observaste o meu servo Jó? Homem íntegro, homem sincero, homem temente, homem que afasta do mal. Então observamos aqui que durante todo esse período de provação, esse período em que Jó passou, sofrendo essa tentação permitida por Deus, Jó não blasfemou contra Deus, Jó não murmurou contra Deus, mas manteve-se sincero, manteve-se íntegro, manteve a sua sinceridade diante de Deus e diante do sofrimento. Porém, a necessidade que existia ainda em Jó era ele se humilhar diante de Deus. Ele passou por tudo isso, mas ainda não tinha se humilhado diante de Deus. E nessa última lição, vamos tratar aqui sobre o tópico 1, nessa videoaula, porque eu não quero extensar muito o vídeo. Vamos conversar só sobre o tópico 1, que fala aqui sobre a humilhação de Jó. Então, muitas vezes, nós não entendemos o que é humilhação. Muitos até falaram assim: irmão, seja humilde, mas não seja humilhado. Isso para nós sermos humildes, mas não aceitar ser humilhado pelos nossos semelhantes aqui na terra. Mas nós devemos nos humilhar diante de Deus, para nós obtermos a nossa bênção, para obtermos a restauração da nossa vida. E aqui observamos que a palavra humilhação, ela significa submeter-se ao sofrimento, ou rebaixar-se, ou diminuir-se, diante do sofrimento, para que nós possamos aqui encontrar a nossa restauração em Deus. Então, no subtópico 1 da nossa lição, diz assim: o Jó humilhado, mas não foi, ele se humilhou diante de Deus. Sabe por quê? Porque o próprio Deus disse: se este meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Louvado seja o nome de Jesus. Os capítulos 38, 39 e 40 demonstra que Deus expôs a Jó a sua onipotência na criação e
e também a sapiência em preservá-la. Então nós observamos aqui que nesses 3 capítulos, Deus expôs ao homem de Uz, ao patriarca Jó, a sua onipotência. E o que é uma onipotência? Onipotência, ela significa, ou ela fala de um poder total, de um poder absoluto e um poder infinito. É um poder que não se acaba, não é finito, não é a pessoa poder um pouco hoje e amanhã não pode mais. A onipotência de Deus é um poder total, é um poder absoluto, é um poder infinito de Deus. Glória a Deus. Ele mostrou também a sua sapiência, que significa grande conhecimento em sabedoria. Nosso Deus, além de ser onipotente, Ele é grande em conhecimento. Ele conhece tudo e todas as coisas, né? E observamos que então Deus o expôs a Jó, e Ele mostrou, né, que o patriarca ele era incapaz de não apenas compreender a dinâmica da criação, mas sobretudo fazer algo parecido com ela. Jó se convenceu de que seus próprios questionamentos eram injustos. É que nós precisamos entendermos, nós precisamos perceber que os nossos questionamentos muitas vezes com Deus se tornam injustos. Se Ele não era capaz de fazer o que Deus fez, então com que direito Ele criticava os caminhos divinos? É uma pergunta. Se apenas uma criatura de Deus era capaz de impor terror em Jó, como se comportaria ele diante do Criador dessas criaturas? Como se comportaria se uma criatura de Deus era capaz de impor terror? Como se comportaria ele diante do Criador dessas criaturas? Então, meus irmãos, nós precisamos pensar, meditar muitas vezes o que vamos falar, no que vamos questionar sobre Deus, sobre a obra de Deus, sobre o que Deus tem que fazer ou o que Deus deixou de fazer dentro da obra dele. Muito bem. É necessário nós termos o que? Reverência e submissão ao nosso Deus, para que nós possamos ter a restauração da nossa vida, tanto da vida espiritual como também da vida material. No subtópico 2 fala sobre a reverência e submissão. Diz aqui, diante da assombrosa visão da criação de Deus, Jó agora exclama: bem sei eu que tudo podes. Então antes ele vivia assombrado, antes ele vivia preocupado, antes ele vivia achando que Deus o havia desprezado, que Deus havia abandonado, mas agora diante da visão da criação de Deus, ele exclama dizendo: bem sei eu que tudo pode, e nenhum dos seus pensamentos será frustrado. Os pensamentos de Deus não será frustrado. E esse versículo, ele está então demonstrando a sua atitude de reverência e submissão diante de Deus, coisa que ele não tinha feito antes, né? Ele agora percebe que tudo que aconteceu em sua vida tinha um desígnio divino, e portanto era tolice discutir ou questionar a
e questionar a sapiência divina. Louvado seja o nome de Jesus. Como eu falei aqui para os irmãos, sobre a sapiência divina, que é grande conhecimento em sabedoria, que não é uma sabedoria baseado em uma aparência. A sabedoria de Deus não é baseado em uma aparência, não, tá? Quem é aquele que diz tu que sem conhecimento encobre o conselho? Jó não tinha nenhum conhecimento, né? Por isso falei do que não entendia. Isso era Jó falando. Quem é aquele que diz que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia. Que é Jó 42:3. Ao repetir a censura que Deus lhe fizera anteriormente no capítulo 38, Jó demonstra não ver mais injustiça alguma nas ações de Deus. Ele admite que agiu com presunção, pois desconhecia os sábios propósitos divinos. Bom, deixa eu corrigir algo que eu falei anteriormente. A presunção é o julgamento baseado em aparência. É o que Jó tinha feito, julgando que Deus o havia abandonado na aparência do sofrimento que ele estava passando na sua vida. Então observamos aqui que agora ele admitiu que agiu com presunção, pois ele desconhecia os sábios propósito divino. Quer dizer, o propósito de Deus, o propósito divino sobre a vida de Jó, era Deus comprovar, para Satanás que Jó era um homem íntegro, era um homem sincero, era um homem reto, um homem que separava-se do mal, porque Satanás, ele duvidou da sinceridade de Jó, ele duvidou da integridade de Jó, dizendo para Deus também: o Senhor encheu ele de riqueza, o Senhor deu esposo, o Senhor deu filhos e filha, agora toca no que ele tem e vê se ele não vai te negar. Mas o propósito de Deus era provar e comprovar que realmente Jó era um homem sincero, um homem íntegro, e isso através do comportamento de Jó sobre todo aquele sofrimento, as percas materiais, a sua riqueza, os seus animais, as suas fazendas. Ele perdeu tudo e perdeu também a sua família, os seus filhos. Em segunda instância, ele perdeu a saúde física, mas mesmo assim Jó permaneceu, Jó perseverou na sua integridade e sinceridade de coração. Glória a Deus. Muito bem, vamos para o subtópico número 3. Fala sobre uma experiência viva com Deus. Mas por que uma experiência viva com Deus? É porque Jó não tinha passado ainda por essa experiência. Pois se nós lemos no livro de Jó, ele vai nos falar que ele servia a Deus só por ouvir falar de Deus. Então vamos lá. A postura de Jó diante de Deus muda drasticamente. Ele ainda continua a se dirigir a ele, mas não da mesma forma que fazia antes. Quer dizer, antes ele tinha uma forma, ele tinha um jeito, ele tinha um método de se dirigir a Deus, mas agora ele tem uma outra forma totalmente diferente. Agora a sua atitude
é humilde, né? A atitude dele agora é humilde, o reflexo de uma experiência viva com Deus, conforme descrita nas seguintes palavras. Olha só: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veio os meus olhos. Então, diante daquela circunstância, diante daquele sofrimento, diante de tudo que Jó passou, então agora ele pôde contemplar a Deus diante de tudo isso. E observamos ainda que ele pôde contemplar pelo menos o redemoinho onde Deus falou com ele. Então essa experiência mudou-lhe a forma de ser. Segundo um cidadão aqui teólogo por nome de Roy Zucker, Jó possuía um conhecimento de Deus apenas por tradição, sabe aquela tradição que existiu na sua vida muitas vezes, antes de você aceitar o Senhor Jesus como Salvador, você ouvia falar em Jesus. Chegava o Natal, é o nascimento de Jesus Cristo. Chegava a paixão, é a paixão de Cristo. Então tinha conhecimento em ouvir falar, mas não tinha tido um encontro com Deus. Assim era Jó. De acordo com a tradição que ele seguia, ele tinha um conhecimento de Deus, mas ele não conhecia, não tinha tido uma experiência, um encontro com Deus. A partir daí, ele deixou de acreditar somente pelas tradições, porque de segunda ou terceira mão, mas agora ele conhecia por meio de sua experiência pessoal. Porque muitas vezes a pessoa conhece Deus porque chega alguém e fala alguma coisa de Deus, mas agora ele tinha sua experiência pessoal. O meu pai possuía na época um livro chamado O Livro da Vida de Jesus, onde era um livro ilustrado que mostrava ali, falava de todo o trajetório de Jesus, aqui na terra, mas eu não tinha tido ainda um encontro, uma experiência pessoal com Deus. Eu só tive com Deus, aceitei Jesus como meu Salvador e comecei a passar por todas as provações que a qual Deus designa para a gente passar. Não podemos nos contentar com um conhecimento teórico acerca de Deus, mas devemos experimentá-lo. Quando temos experiência viva com o Altíssimo, renunciemos aos nossos achismos. Eu acho que ele é assim, eu acho que ele é assado, eu acho que ele é de forma tal, eu acho que ele é grande, eu acho que ele é pequeno, eu acho que Deus possa imprensar ele na parede. Não, Senhor, o achismo tem que sair da nossa vida. Louvado seja o nome de Jesus. Confessamos nossa miséria no pó e na cinza. Rejeitamos o nosso orgulho e rebeldia, e Deus é glorificado em todas as áreas da nossa vida. Esse é o primeiro tópico da lição número 13, a última lição do trimestre 4 de 2020. Amém? A síntese do tópico 1 diz: a humilhação de Jó resultou em humildade, reverência, submissão e experiência com Deus. Se você quer ter humildade, você quer ser uma pessoa reverente a Deus, você quer ser submissa a Deus, você quer ter experiência com Deus, então se humilha na presença de Deus. Esse é o conselho. Caros irmãos e irmãs em Cristo, eu aconselho você que, se na sua igreja onde você congrega existe escola bíblica dominical, participe da escola dominical. Participe, porque a escola dominical ela é um curso básico da teologia, em que ninguém vai pegar certificado nem diploma, porque nós não vamos chegar ao final desse curso teológico. Nós vamos ter
o término da escola dominical, quando Jesus voltar e arrebatar a sua igreja. Então participem, não se contente somente com esse vídeo que você vai assistir, aqui está só o primeiro tópico. Então não deixe o seu pastor descontente, não deixe o seu professor da escola bíblica dominical descontente. Faça com que o seu pastor tenha um sentimento alegre, um sentimento de contentamento em ver a sua presença na escola bíblica dominical. Seu professor vai ficar feliz de te ver lá, eu tenho certeza disso. Deus abençoe você em nome de Jesus. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, deixe o seu joia e inscreva-se no meu canal. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.